Tá sonhando em fazer uma viagem pela Europa, mas não sabe o quanto pode custar? Neste vídeo eu vou compartilhar com você quanto foi a nossa viagem e como foi que eu planejei a nossa viagem por 13 países na Europa. Oi, eu sou a Bia e esse aqui é o canal Tini Bia por aí, onde eu e a minha mãe compartilhamos com vocês destinos do Brasil e do mundo. A gente te mostra que você não precisa ser rico, milionário ou ter muita grana para conseguir viajar, que com um bom planejamento qualquer destino é possível sim. Neste vídeo eu te conto quanto a gente gastou e como foi planejar uma viagem por 13 países na Europa. Como que foi feito o planejamento dessa nossa viagem pela Europa? A gente abriu um mapa, viu quais eram os lugares que a gente queria visitar sim ou sim, aí a partir daí que a gente foi montando o nosso roteiro e vendo também se era possível financeiramente e possível de fazer os deslocamentos entre as cidades. A gente tinha que ter o pé no chão para montar o nosso roteiro, para ver quais seriam as cidades que a gente conseguiria visitar realmente. Tinham lugares assim que a gente tinha que visitar sim ou sim. Londres, com certeza, foi um desses lugares que a gente tinha que ir sim ou sim. E a gente conseguiu, nessa mesma viagem, ir para Londres 3 vezes, o que foi excelente. E a gente já tá querendo voltar outras vezes. Então a gente foi montando o nosso roteiro pelas nossas preferências, obviamente, mas pelas facilidades de locomoção entre as cidades, entre os países e pelas promoções que estavam aparecendo quando eu estava planejando essa viagem ainda em casa. Então, todo o nosso planejamento ele aconteceu de dezembro de 2023 a abril de 2024. Claro que a gente já tinha uma pretensão de viajar para a Europa, então a gente já tinha uma reserva. Lembrando que a gente é pobre, premium, ok, mas a gente não tem grandes investimentos, a gente não tem grandes dinheiros guardados embaixo do colchão, no banco, no cofrinho, a gente não tem. Então, a gente estava querendo fazer essa viagem há muito tempo, mas não necessariamente a gente estava se planejando para ela. Todo mês a gente faz um planejamento para uma viagem que a gente nem sabe para onde é, mas a gente está sempre planejando uma viagem. Quando a gente começou a ver as acomodações lá em Barcelona, que foi o porto do nosso desembarque, a gente viu que os preços em Barcelona eles estavam muito mais caros do que a gente podia pagar, e com o valor que a gente tinha disponível para gastar em Barcelona, a gente conseguiria acrescentar outras cidades no nosso roteiro. Então, uma coisa foi levando a outra, porque quando a gente começa a planejar uma viagem, a gente meio que quer fazer o máximo possível, porque já que a gente já vai estar tão longe de casa, por que não ir acrescentando destinos aos poucos? E foi assim que a nossa viagem, que a princípio era para ser 2 semanas, acabou se tornando uma viagem de quase 90 dias por 13 países na Europa. Mas a gente não decidiu isso lá em Barcelona, a gente decidiu isso em casa, ainda no nosso planejamento, ainda guardando dinheiro, ainda fazendo pesquisas, reservas, pagamentos, ainda em casa. A gente tinha que ter um planejamento bem certinho para conseguir fazer tudo redondinho. Por mais que a gente foi viajar sem uma passagem de volta, a gente tinha recursos financeiros para comprar uma passagem de volta. E esses recursos financeiros a gente não mexeu em nenhum momento até comprar nossa passagem de volta. Nossa viagem ela começou em 3 de abril de 2024 e se encerrou no dia 26 de junho de 2024. Mas na Europa, de verdade mesmo, a nossa viagem ela começou no dia 19 de abril, que foi o dia que a gente desembarcou do nosso cruzeiro de travessia. Então a nossa viagem por 13 países na Europa, ela aconteceu do dia 19 de abril até o dia 26 de junho de 2024. Então, os nossos gastos são para 2 pessoas nesse período. A gente fez vários deslocamentos entre um país e outro. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu te conto qual foi o nosso roteiro. Mas, basicamente, os transportes que a gente usou na nossa viagem foram avião, trem, ônibus e ferryboat. A gente utilizou essas 4 formas para se locomover entre um país e outro e entre as cidades que a gente resolveu visitar lá na Europa. De avião, a gente gastou R$10.241. Isso incluindo todos os voos que a gente fez dentro da Europa e o nosso voo de volta para o Brasil. Nosso voo de volta lá de Madrid para o Brasil, a gente pagou cerca de R$4.900. Então, todo o resto foram os voos dentro da Europa. A gente fez um voo de Barcelona para Lisboa, foi R$450. Um voo de Lisboa para Paris, que foi R$550. Um voo de Montenegro para Londres, que foi R$1.300. A gente fez um voo de Paris para Mykonos, que foi R$921. A gente fez um voo de Atenas para Nápoles, na Itália, foi R$650. A gente fez um voo de Bari, na Itália, para Tirana, na Albânia, e ele custou R$800. Se eu pudesse, eu nunca teria ido para Albânia, mas ele custou R$800. E fizemos um voo de R$670, mais os R$4.900 do nosso voo de Madrid para Salvador. Esses foram os nossos gastos de avião dentro da Europa e para voltar para o Brasil. Já
Já os nossos gastos de trem, a gente gastou cerca de R$ 5.150,18. A gente fez trechos de trem que foram R$ 100, R$ 150, e o trecho mais caro de trem que a gente pegou foi o trem noturno que a gente fez de Paris para Toulouse. Ele foi cerca de R$ 900, sim, foi mais caro, mas valeu muito a experiência e a gente economizou uma diária, então acho que foi elas por elas. E R$ 60 foi o trecho de trem mais barato. Lembrando que todos esses valores são para 2 pessoas. Então, a gente também fez algumas viagens de ônibus. O valor total que a gente gastou em ônibus foi de R$ 2.368,75. Todos os trechos de ônibus que a gente fez. E os trechos mais caros que a gente fez de ônibus foram de Toulouse para Andorra e de Andorra para Barcelona. Ambos custaram R$ 400 para nós duas. Então, foi R$ 400 de Toulouse para Andorra e mais R$ 400 de Andorra para Barcelona. Porque não tem trem para chegar em Andorra, então as formas de chegada em Andorra que eu saiba são de ônibus, ou de carro alugado, carro particular, ou de van de passeio. Talvez tenha trem, mas eu não sei, então a forma que a gente chegou lá em Andorra foi de ônibus. E eu te falei que a gente pegou o ferryboat nessa viagem, a gente pegou o ferryboat 2 vezes, mas em uma delas, que foi lá do porto de Dover, na Inglaterra, até o porto de Calais, na França, já estava incluído na nossa tarifa do ônibus, que a gente fez o trajeto com a BlaBlaBus. Então, o valor do ferryboat já estava embutido na tarifa do ônibus. Então, não tem como calcular a parte. Então, o único ferryboat que a gente pegou pagando pelo ferryboat foi o ferryboat de Mykonos para Atenas. E a gente pagou R$ 486 para nós duas fazermos o trecho de Mykonos para o porto de Atenas, lá no porto de Piraios. Então, esse foi o nosso gasto com o ferryboat. E o nosso cruzeiro de travessia do Brasil para a Europa, a gente gastou R$ 9.854, novamente para nós duas. Então, de transporte, a gente gastou no cruzeiro de travessia para chegar na Europa, os transportes dentro da Europa, que eu te falei que foram de avião, de ônibus, de trem e de ferryboat, e o voo de volta para o Brasil, que a gente resolveu voltar de avião para Salvador. A gente não voltou para São Paulo, mas a gente voltou para Salvador, então é isso que tá dentro da minha planilha de gastos. Então a gente gastou cerca de R$ 28 mil com todos os transportes para 2 pessoas, considerando que um desses transportes foi um cruzeiro de travessia que a gente fez do Brasil para a Europa, com serviços de alimentação, acomodação, entretenimento, o próprio transporte. A gente conheceu 2 continentes, então por isso que o nosso gasto para chegar na Europa é um pouco mais elevado do que se a gente tivesse saído só de avião de São Paulo para algum país da Europa. Todos os valores desse vídeo, de quase todos os outros vídeos aqui do canal, são para 2 pessoas. Então o total que a gente gastou com transportes foi de R$ 28.099,94. Esse foi o nosso gasto com todos os transportes dessa viagem. E até com nossa passagem de Salvador para São Paulo. Eu incluí porque, bom, mas se não quiser incluir, é R$ 28.099,94 menos R$ 670. Dá esse valor aqui, tá? Porque eu sou de biológicas, então tá esse valor aqui. E as nossas experiências com os transportes dentro da Europa, elas foram medianas, porque nada se compara, por mais que a gente fale mal, com viajar de ônibus no Brasil. A gente tem a NTT, tem os órgãos que regulamentam, não tô dizendo que nos outros países não tenham, mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem terminais rodoviários, né? Para você conseguir esperar seu ônibus, para você comprar seu ticket. Se você precisar chegar mais cedo, você tem um lugar seguro para esperar, um teto sobre a sua cabeça, tem banheiros que na maioria das rodoviárias são gratuitos, então, mas a gente tem rodoviárias espalhadas pelo Brasil. Já lá na Europa, não são todos os países que têm terminal rodoviário. Assim, na grande maioria das viagens de ônibus que a gente fez, a gente teve acesso às rodoviárias lá em Londres, Terminal de Vitória, lá em Portugal, tanto em Lisboa, no Porto, Coimbra já não tinha rodoviária. A gente também teve acesso à rodoviária de Barcelona. A maioria dos lugares, tipo lá na Itália, em Nápoles, que é a estação de ônibus, era pertinho da estação de trem, era tipo um estacionamento. Então, não tem serviços que você possa utilizar. Lá na Holanda, que a gente teve a maior dor de cabeça dessa viagem, que a Flixbus não entregou o nosso ônibus. Não tinha só gente para pegar esse ônibus, tinham várias outras pessoas. Eu acho que o ônibus ele ia voltar lotado e a Flixbus resolveu não entregar o ônibus. Enfim, lá em Amsterdã também não tem rodoviária. É basicamente um ponto de ônibus debaixo de um viaduto, um banheiro químico que tava absurdamente fedido, não dava para usar. E, tipo, não tem esses serviços. Nesse ponto, assim, é melhor viajar de ônibus aqui no Brasil. Porque por mais que tenha algumas rodoviárias que a gente vai pagar, sei lá, R$ 2 para usar um banheiro, é melhor pagar para usar um banheiro que vai estar limpo que ter que usar um banheiro
né? Então, viajar de ônibus na Europa é legal, é prático, é barato, mas não tem as mesmas comodidades que a gente tem aqui no Brasil. Não tô falando que foi uma experiência ruim, só tô te citando como foi pra gente e citando algumas das diferenças que tem entre os países, assim, só isso. Se você gosta de pegar um ônibus na chuva, lá na Europa, sem rodoviária, bom pra você. Eu só tô citando o que eu vi durante a minha viagem. E viajar de trem na Europa é realmente muito mais prático, muito mais cômodo e muito assim. Por que será que no Brasil não tem viagens de trem, né? Seria muito mais prático a gente fazer uma viagem, tipo, por São Paulo, Rio de Janeiro de trem. Eu acho que ia ser bem legal. Mas viajar de trem tem as suas facilidades, que é você chegar na estação de trem, não precisa chegar com tanta antecedência. Na maioria delas, você não precisa fazer nenhum processo de burocracia, só você achar sua plataforma de acordo com o seu bilhete. Assim, muito simples. Mas não é tão barato, por isso que a gente fez menos viagens de trem e mais viagens de ônibus e de avião. Porque na maioria das vezes, fazer uma viagem de avião era muito mais barato do que fazer uma viagem de trem. Então, por mais que tenha aquela burocracia de fazer uma viagem de avião, que é chegar com antecedência, e normalmente os aeroportos eles são mais distantes do centro da cidade, diferente das estações de trem, que estão bem melhores localizadas, valia muito mais a pena fazer um deslocamento de avião ou de ônibus do que de trem, infelizmente, porque é muito gostoso viajar de trem. A gente gostou pra caramba. E a nossa experiência viajando de ferryboat lá de Mykonos pro porto de Atenas, lá no porto de Piraeus, também foi super positiva. A gente já fez viagens de ferry aqui no Brasil, então não foi nenhuma surpresa pra gente. Mas, se você não sabe, dentro do ferry tem serviços como restaurantes, tem coisa pra criança, tipo, né, entretenimento. Tem coisas dentro do ferry, então é muito legal. É muito, assim... Se você nunca fez um cruzeiro, é uma experiência um pouco diferente, mas você já pode ter uma noção de como seria fazer um cruzeiro. Tem ferries na Europa que você até dorme, então, dependendo do seu roteiro, vale super a pena você incluir um ferry desse estilo. Eu fiquei super tentada de incluir no nosso roteiro um ferry que eu vi que fazia entre a Dinamarca e a Noruega, alguma coisa desse tipo, mas a gente acabou não incluindo esses países dessa vez nesse nosso roteiro, porque a gente preferiu ficar na região mais pra baixo, assim, e foi muito legal. Mas numa próxima, com certeza eu vou fazer essa viagem de ferry que eu vi entre esses mais ao norte da Europa. Uma coisa dessa nossa viagem de ferry lá de Mykonos pro porto de Piraeus, em Atenas, é que você compra o bilhete do ferry, mas ele não marca um assento pra você. Então as pessoas que já sabem dessa rota, elas chegam com bastante antecedência no porto e é um salve-se quem puder, um Deus nos acuda, pra encontrar um lugar pra sentar lá no ferry. Então, saiba disso, que pelo menos a empresa que a gente fez, que foi a Blue Ferries, é uma empresa azul com um amarelo, e foi um Deus nos acuda pra gente conseguir um lugar pra nós duas, pra gente sentar junto. Mas aí depois que o ferry começa a andar, que as pessoas já escolheram os melhores lugares pra elas, era possível dar uma andada pelo ferry e ver alguns lugares. A gente teve sorte de conseguir um lugar do lado de dentro do ferry, porque tava ventando, então teve gente que não teve essa sorte e teve que ficar sentado lá na parte externa do ferry. Esse é um dos pontos negativos, mas saiba que se você for fazer esse trecho, chegue antes no porto para você conseguir entrar no ferry e não ter esse tipo de problema de sentar separado dos seus amigos, da sua família, porque a gente acabou sentando, assim, no nosso primeiro round de escolher um lugar. A gente sentou bem em frente a uma cafeteria, que foi até que legal, mas o ferry, como ele ia ser mais longo, foi um pouco chato, porque várias pessoas ficavam passando ali, ficavam meio que olhando pra nossa cara assim, eu quero sentar aí, sabe, essas coisas. Aí depois a gente ficou com fome e acabou indo lá pro restaurante pra comer e terminou a nossa viagem lá, sentada no restaurante. Várias pessoas fizeram isso, então foi super tranquilo nesse quesito. Mas tirando essa parte do salve-se quem puder, do Deus nos acuda pra fazer a viagem de ferry, foi super simples. O pessoal da Grécia, eles são bem simpáticos, eles sabem lidar com o turista, então foi muito... Eu voltaria com certeza pra Grécia. Espero em Deus que um dia eu volte pra Grécia, porque eu gostei muito de como eu fui tratada na Grécia. Então, se você nunca foi pra Grécia, eu te recomendo muito que você vá visitar a Grécia, principalmente a ilha de Mykonos. Nessa viagem, a gente fez o nosso roteiro por 13 países. Em alguns países, a gente conseguiu viajar lá pelos países, então a gente conheceu algumas cidades, como foi no caso da França, que a gente acabou conhecendo outras cidades além de Paris. Então, por conta disso, a gente acabou ficando em mais de 30 acomodações só nessa viagem. Então, o nosso gasto com acomodação até que não foi tão elevado pela quantidade de acomodações que a gente fez nessa viagem. O valor total que a gente gastou em acomodação
foi de R$ 24.017 e alguns centavos. Esse foi o valor total para todas as acomodações dentro da Europa. Em todas essas acomodações que a gente fez, a gente tinha sempre um banheiro privativo só pra gente. Na maioria, a gente tinha cozinha, porque a gente prefere ter as nossas próprias refeições dentro da cozinha do Airbnb, do apartamento, do flat, enfim. Por isso que os nossos custos com alimentação estão mais reduzidos do que poderiam estar. Então, a maioria dessas acomodações que a gente fez, a gente priorizou apartamentos que tivessem cozinha e banheiro privativo. Os que não tinham cozinha privativa, tinham cozinha compartilhada. Um ou outro lugar que a gente ficou num hotel, mas aí foram acomodações pontuais só para deslocamentos. Como um hotel que a gente ficou lá em Lisboa, na nossa última noite em Lisboa, que a gente ficou bem pertinho de uma estação de metrô, que foi só pra gente dormir, pegar o metrô e chegar cedinho no aeroporto. Então, a gente só ficou em hotel nessas ocasiões assim. A maioria das nossas acomodações tinham cozinha privativa. Tinham cozinha compartilhada. Aliás, se esse tipo de conteúdo te ajuda a planejar a sua viagem ou tira a sua curiosidade para saber quanto custa viajar para alguns lugares, eu já te convido a se inscrever nesse canal para mais conteúdos nesse estilo. Agora vamos pro vídeo. E se você não sabe, a maioria das casas na Europa, elas estão preparadas mais pro inverno. Então, elas não têm ar-condicionado. A maioria delas. Pode ser que algumas tenham, como a gente pegou algumas, que tinham sim ar-condicionado. Mas a maioria, elas estão preparadas pro inverno. Então, se você estiver indo no verão, filtre bem as suas escolhas para você não passar um calor absurdo, porque lá esquenta pra caramba. Super importante, pelo menos, ter um ventilador para você não ficar suando à toa na sua viagem pela Europa. Porque não é porque você tá na Europa que você não vai ter perrengue. Perrengue sempre tem, ele segue o viajante. Então, quando você estiver montando o seu roteiro pelo verão europeu, escolha alguma acomodação dentro das suas possibilidades, você não passe um calor absurdo. Os nossos gastos com alimentação, eles foram um pouco mais reduzidos, porque como eu te falei, a gente prefere fazer as nossas próprias refeições. Ou seja, a gente vai no mercado, vê o que tem de diferente no mercado, já faz um passeio, né, para ver a cultura local, já vê o que tem de diferente no mercado. Então a gente faz cerca de 98% das nossas refeições nas nossas viagens e pra gente tá tudo certo, a gente não vê problema nenhum em cozinhar nas nossas viagens. Então os gastos com as nossas refeições, alimentações lá na Europa, eu vou te falar em euros, porque 98% delas foram feitas no mercado e 2% foram em restaurantes locais. Então eu vou te falar valores que a gente gastou em euros. A gente gastou nos 13 países que a gente visitou cerca de 638 euros. Para nós duas, a gente gosta de comer, a gente come bem, na França, a gente se esbaldou em queijo, em vinho, na Bélgica, a gente se esbaldou em doces, em chocolates, em bolachas, então a gente gastou dinheiro, sim, em mercado. O país que a gente mais gastou em mercado foi na França. Só lá na França a gente gastou cerca de 125 euros só em supermercado, porque a gente se esbaldou de verdade. Tem cada queijo gostosinho e baratinho que a gente se perde e a gente gosta de comer, então a gente comeu pra caramba. E o país que a gente gastou menos foi no país de Gales, porque a gente ficou lá só uma noite. E a gente gastou só 6 libras, então é o país mais barato dessa lista, mas a gente só ficou lá uma noite. Na França, a gente ficou vários dias, então 125 diluído em vários dias para 2 pessoas, até que não é tão caro. Por exemplo, na Albânia, onde todo mundo fala que é um país super econômico, isso e aquilo, a gente tinha a pretensão de ficar na Albânia por 10 dias ou mais, mas a gente acabou tendo alguns problemas lá na Albânia, onde a gente não estava se sentindo segura por lá, então a gente diminuiu a nossa estadia. E mesmo assim, a gente gastou 87 euros só lá na Albânia. E lá na Albânia, a gente meio que apertou os cintos, porque as coisas estavam muito mais caras. E a gente comeu mais simples do que em todos os outros países que a gente passou. Então, a gente ficou meio na dúvida se realmente a Albânia era tão barato quanto estavam dizendo pra gente. E a gente teve alguns outros gastos na nossa viagem, que foram, por exemplo, o chip de internet. A gente nunca saiu do Brasil já com um chip comprado dessas agências que vendem um eSIM online, ou você vai na agência e pega um chip, já para chegar no país com a internet. O que a gente faz? A gente prefere comprar um chip de internet local. Então, assim que teve a primeira parada do nosso navio, que foi lá em Santa Cruz de Tenerife, que aqui no canal tem um vídeo onde eu te mostro as nossas comprinhas em Santa Cruz de Tenerife, que é um ótimo lugar para você fazer compras na Europa. A gente comprou nosso chip de telefone, que foi o único chip que a gente usou na viagem toda. A gente comprou só um, porque depois a gente fazia aquele negócio lá de compartilhar a internet, então foi um chip para nós duas. Ele custou 10 euros, então no primeiro mês
a gente conseguiu usar e ainda sobrou internet pro segundo mês. Comprou um chip com 50 GB de internet, mas a gente usou só pra se locomover, usar o telefone na rua mesmo. Não deu pra usar tranquilo na rua. Ainda sobrou internet pro mês seguinte. Então, no mês seguinte, eu fiz uma recarga. Então, deu pra gente usar esse chip lá numa venda, lá em Santa Cruz de Tenerife. A gente usou a viagem toda. E então, o nosso chip, ele saiu por 20 euros, o que é um bom valor, sendo que a gente usou em 2 telefones. Então, foi um ótimo plano pra nós duas. Ah, e nos países que estão fora da União Europeia, como a querida da Albânia e Montenegro, o chip em si, ele não ia funcionar o sinal normal da internet. O que a gente fez? A gente colocou o chip para ficar em roaming, para a gente conseguir usar a internet do próprio chip, só que em roaming nesses outros países, e funcionou super bem. Não teve que fazer nenhuma recarga extra para conseguir usar o chip desse jeito em roaming e essas coisas. Se tiver feito alguma cobrança, foi dentro do saldo que a gente já tinha feito a recarga. Você tem que avaliar o que vale a pena para você, porque pra gente, dessa forma, vale mais a pena. Ah, mas eu tô chegando no aeroporto, eu preciso me conectar. Tá, no aeroporto você tem um Wi-Fi livre que você pode usar. Se você tiver receio de usar uma rede aberta, você pode pesquisar uns dias antes da sua viagem uma rede de VPN para você contratar e ver qual melhor se encaixa no seu orçamento, no seu padrão de viagem. Ou só ligar lá e usar, mas saiba que uma rede de Wi-Fi aberta pode ter riscos para os seus dados, para o seu telefone, se você estiver usando seu notebook também. Então, saiba que o melhor é você usar uma VPN, mas aí você pesquisa qual é a melhor para você. A gente fez, sim, algumas compras na Europa, tanto que a gente teve que comprar uma mala para despachar de volta para o Brasil, uma coisa que a gente nunca tinha feito, que era despachar uma bagagem. Por mais que a gente já tivesse viajado para vários países, a gente nunca tinha despachado uma bagagem, porque a gente gosta de viajar só de mochila. E despachando essa bagagem, carregando aquele trambolho por tudo quanto é canto, a gente viu que realmente a gente prefere viajar só de mochila. A gente resolveu comprar umas coisinhas na Inglaterra. Agora estamos carregando. A gente fez algumas compras, mas eu acho que não entra aqui nessa conta, porque você pode fazer uma viagem mais econômica e não fazer compras, ou você pode ter muito mais dinheiro que a gente e gastar muito mais dinheiro em umas compras que você queira fazer. Então, eu acho que não entram aqui nessa conta, mas a gente fez compra sim, mas coisas básicas, como a gente comprou alguns jogos de roupa de cama, que vem a capa do duvet, o lençol e a fronha. A gente comprou alguns desses lá na Inglaterra, porque era onde estava mais barato. A gente comprou alguns no mercado, alguns assim, eu digo um para cada um, tá? A gente não encheu uma mala de roupa de cama. A gente comprou no mercado mesmo e a gente pagou cerca de 4 libras, então foi mais barato. Mesmo na conversão, um conjunto de roupa de cama não sai por esse preço aqui no Brasil. Claro que se você comprar aquele jogo baratinho que vende lá na Shopee de 20, 25 reais, talvez bata o mesmo preço, mas não a mesma qualidade. Então, esse foi o tipo de compra que a gente fez. Então, os valores, eles podem variar. Se a sua viagem for muito mais econômica que a nossa, você pode muito bem fazer uma viagem pela Europa e não comprar nada, e a sua viagem também vai ser incrível. Não é o valor que você gasta fazendo compras que vai definir quão interessante, o quão divertido foi a sua viagem. A gente também faz viagens para outros destinos e a gente não gasta $1, €1, R$1, 1 libra, enfim, a gente não gasta. Mas nessa viagem, como a gente tava muito assim, nossa primeira viagem pela Europa, que legal, não sei o que, vamos gastar, a gente gastou. Mas a gente tinha esse dinheiro para gastar. Em nenhum momento a gente pegou um dinheiro que ia ser usado para uma outra coisa. Todo esse dinheiro que a gente gastou nessa viagem, a gente se planejou para realizar essa viagem. Então, a gente estava tranquilo nessa questão financeira dessa viagem. Mas, futuramente, eu posso falar quanto a gente gastou em compras, mas eu acho que é uma coisa que não influencia no nosso orçamento de viagem. Por exemplo, se você quiser economizar na sua viagem, você pode, ao invés de chegar na Europa de navio, pegar uma promoção de uma passagem aérea saindo. Normalmente, os melhores voos para a Europa são saindo aqui de São Paulo. Então, se você estiver saindo do Nordeste, é até melhor, porque o voo ele vai durar menos tempo, mas às vezes os valores não compensam muito, então você, infelizmente, tem que vir até São Paulo. Mas às vezes vai ser muito mais barato você fazer esse trecho de avião. Muito mais barato assim, né, gente? Porque barato mesmo só se for de graça. Mas você pode fazer esse trecho do Brasil para a Europa de avião, mas aí você já compra a ida e a volta, que normalmente
é mais econômico. E você inclui no seu roteiro cidades que você queira, obviamente, porque não adianta você só incluir as cidades mais baratinhas e deixar de conhecer aquela cidade que você queria muito conhecer. Você inclui no seu roteiro as cidades que você mais tem interesse em conhecer, coloca os deslocamentos de ônibus, de avião, e fica procurando para ver se tem promoções. Então, a questão de economizar numa viagem pela Europa é o planejamento com antecedência e a pesquisa com antecedência, porque tudo feito com antecedência é mais barato. Seja para você viajar na Europa, viajar no Brasil, viajar no seu estado, enfim, tudo feito com mais antecedência possível é mais barato. Pelo menos eu, Beatriz, Bia, eu acho que é mais barato fazer com antecedência. Até a passagem aérea, mas muita gente diz que não precisa ter muita antecedência, então você avalia o que for melhor para você. A maioria dos passeios que a gente fez durante essa nossa viagem por 13 países na Europa, a gente preferiu fazer passeios gratuitos, ou seja, a gente não entrou no Louvre, a gente não subiu a Torre Eiffel, a gente preferiu fazer passeios que a gente não gastasse dinheiro, porque o nosso objetivo quando a gente faz uma viagem não necessariamente é conhecer as coisas mais turísticas daquele lugar. Claro que a gente tirou uma foto em frente à Torre Eiffel, embaixo da Torre Eiffel, passou lá pelo Louvre para tirar uma foto, mas a gente não faz questão de pagar ingressos para entrar em prédios, para entrar em alguns lugares. A gente viu a Mona Lisa? Não, mas é muito possível você fazer a visita no Museu Virtual do Louvre. Então a gente não faz questão de entrar nos lugares, então a gente não faz passeios pagos. Os únicos passeios pagos que a gente vai fazer vão ser os passeios por nossa conta, como foi, a gente fez um bate-volta lá para Amsterdã e a gente pagou o ônibus, obviamente, para chegar em Amsterdã. A gente consumiu na cidade, a gente comeu, a gente fez compras de algumas coisas, mas passeios que a gente vai pagar o ingresso para entrar, raramente a gente faz. A gente pode estar perdendo alguma coisa na sua visão, pode, mas pra gente a gente não tá perdendo nada, porque a gente não vai fazer só essa viagem, a gente vai fazer outras viagens para outros lugares. Então, se a gente ficar gastando em cada país que a gente visitar, em cada cidade que a gente visitar, a gente pagar o ingresso para ir no museu, ou para ir no restaurante mais caro, essas coisas, o nosso orçamento vai ficar mais limitado, porque a gente não é rica, a gente não tem muita grana no banco, vai ficar mais limitado e vai limitar a gente de conseguir fazer outras viagens, porque a gente gosta de fazer 1, 2, 3, quantas viagens forem possíveis em um ano. Então, pra gente não entra na nossa conta fazer passeios que a gente vá pagar a mais por isso. A gente pode muito bem dar uma volta pela cidade, tirar uma foto do lado de fora desses lugares, que foi o que a gente fez lá na França. Tô te dando exemplo de Paris, mas tiveram outros lugares também. E a gente aproveitou também os dias que tinham os ingressos gratuitos para você entrar no museu, para você fazer um passeio mais cultural nesse sentido. E lá na Inglaterra tem vários museus gratuitos que valem muito a pena. Se você estiver indo fazer uma viagem lá por Londres, colocar no seu roteiro alguns museus que são grátis e eles valem muito a pena. Se você gosta de museus e vai estar pela Inglaterra, coloque os museus gratuitos de Londres para você visitar. Os nossos gastos com passeios eu coloquei como 0, porque a gente não gastou ingresso. Os passeios que a gente fez por conta própria foi utilizando o transporte público, então meio que já tá nos gastos que a gente teve vivendo a viagem, porque também tem esses gastos. Quando você tá vivendo na viagem, você tem esses gastos à parte. Então, os nossos gastos com passeios, eles são 0, porque a gente aproveita os museus gratuitos, os lugares grátis, então os nossos gastos com passeios são 0. Se você acha que para você é importante entrar no museu, você inclui no seu roteiro. Isso que é mais legal da gente mesmo montar o nosso próprio roteiro de viagem sem uma agência. Então, isso que é mais legal. Se você acha importante para você, você coloca no seu. A gente não sente falta, então a gente não coloca. Então, a gente é muito pé no chão quanto a isso. Se não dá para visitar tal lugar, a gente tira do nosso roteiro, mas a gente vai fazer a viagem e vai aproveitar ao máximo do nosso jeito, dentro das nossas possibilidades. Então, o nosso total, com transporte, com alimentação, com acomodação e com passeios por 13 países na Europa, para 2 pessoas viajarem por 69 dias, considerando do dia 19 de abril até o dia 26 de junho, que foi o tempo que a gente estava em solo, que a gente estava em terra. Mas como aqui nesse valor é o valor do cruzeiro de travessia, eu vou considerar desde o dia 3 de abril, porque a gente embarcou no navio no dia 3 de abril. Então eu tô considerando esse valor porque foi o jeito que a gente chegou na Europa. E ela se encerrou no dia 26 de junho. Aqui no canal já tem um vídeo que eu fiz bem rapidinho, no estilo de edição diferenciada, que eu coloquei que o valor que a gente gastou foi de 48 mil, mas
Depois, pegando a planilha, somando todos os nossos gastos, eu vi que aquele valor tá errado, então o valor que a gente realmente gastou com transporte, alimentação, hospedagem e passeios foi R$ 56.236,96. Esses foram os nossos gastos viajando por 86 dias na Europa. Agora, se você quiser desconsiderar o cruzeiro de travessia, vai ser R$ 56.236,96 menos R$ 9.854, que foi o cruzeiro de travessia. Aí você faz a conta e eu vou deixar o valor aqui também, porque eu sou de biológicas e eu não sei fazer conta de cabeça. E aí, você acha caro ou barato para uma viagem por 13 países, ficando em mais de 30 acomodações diferentes? Eu acho que foi um valor até que ok. Não foi um valor barato, porque barato é de graça, e infelizmente nada na vida é de graça. Mas considerando tudo que a gente viu, a gente passou por cidades como Londres, Paris, por Mykonos, a gente foi para Atenas, a gente foi para Madrid, a gente foi para Amsterdã. A gente conheceu várias cidades assim que normalmente nós brasileiros preferimos quando estamos montando um roteiro pela Europa, então eu acho que foi um valor até que ok. A gente podia ter gasto muito menos, claro, também poderia ter gasto muito mais, porque o céu é o limite quando se trata de montar um roteiro de viagem. E todos os gastos que a gente teve vivendo na viagem, porque tem isso também. Esses foram os gastos pra gente conseguir ter uma acomodação, pra gente conseguir chegar, pra gente conseguir se alimentar. Mas fora isso, também tem os gastos como transporte público, que sempre, né, transporte para sair do aeroporto, coisas assim, a gente foi pagando com os nossos salários. Esses gastos para viver e o gasto de alimentação. Então, esse gasto de alimentação, transporte público, essas coisas assim, a gente foi pagando com os nossos salários para conseguir viver na Europa durante esse período. Então, os nossos gastos que a gente conseguiu planejar, pesquisar e pagar com antecedência, a maior parte, foram os gastos de transporte e acomodação. Esses foram os gastos que a maior parte deles a gente conseguiu resolver ainda no Brasil, ainda em casa, ainda com teto sobre a nossa cabeça em segurança. Pagar ainda em reais, do jeito que a gente preferiu, ainda em casa, quando a gente estava planejando essa viagem, o que pra gente, a gente planeja, a gente pesquisa, a gente reserva, a gente paga e só depois a gente embarca. E aí, você achou caro ou barato o nosso roteiro? Eu acho que barato nunca é, porque o barato sempre vai ser uma coisa que é de graça. Mas você acha que foi um valor real, um valor possível? Tá desconfiando da gente? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Você já fez uma viagem pela Europa? Me conta aqui quanto você gastou. Eu queria saber mais ou menos se a gente gastou de mais, gastou de menos. Eu queria ter uma opinião de alguém que já fez uma viagem nesse tipo. E sim, eu vi alguns vídeos aqui no YouTube e eu vi um pessoal que gastou muito mais que a gente para ficar um período muito menor que a gente. Então, por isso que eu achei que a gente não gastou tanto dinheiro. Foi muito dinheiro sim, mas por isso que eu achei que a gente não tinha gasto tanto dinheiro assim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever nesse canal e apoiar duas mulheres negras a viajarem mais e mais pelo mundo para te mostrar que você aí desse lado também pode viajar. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!